Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo de hoje eu vou reciclar essas latinhas de atum. Eu já preparei com o primer, eu uso esse da Gliart, ele é incolor. Eu passei duas demãos na parte de dentro e de fora da latinha. Primer seco, vou usar a tinta PVA na cor marrom tabaco, que é um marrom bem escuro. Vou usar para pintar pincel de cerdas macia. Esse marrom escuro eu pinto somente a parte de dentro das latinhas. Vou passar duas demãos. Com a tinta seca, agora para dar um detalhe, eu vou fazer um chuvisco. Vou usar a tinta PVA metálica na cor ouro rico. Uma escovinha de dente velha que eu deixo só para artesanato. Pego um pouquinho da tinta dourada, trabalho no pratinho. Venho aqui dentro da latinha e vou fazer o chuvisco, a chuvinha americana, que dá um detalhe bem legal dentro das peças. Todos os materiais que eu estou usando aqui nesse vídeo já está disponível na lojinha online do canal. Vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Vou usar esse molde de silicone, que é um arabesco bem fininho, ele vai ficar bem delicado, também já tem aqui na lojinha. Uso massa de biscuit comprada, tiro um pedacinho da massa, vou sovar ela na mão para ela ficar macia. Na forminha, eu gosto de passar um pouquinho de vaselina líquida para não correr o risco do biscuit grudar. Se você não tiver a vaselina líquida, pode usar o óleo de cozinha, é bem pouquinho, eu passo com o pincel para entrar nesses buraquinhos pequenos da forminha. E agora, venho com a massa de biscuit. Vou fazer um rolinho dela para ficar mais fácil aqui para encaixar dentro do molde. Mas aqui é preencher a forminha da maneira que você achar melhor, que você já tá acostumado a fazer. Preencho toda a forminha. E agora, com delicadeza, eu vou soltar o molde, tá? A vaselina ajuda o biscuit a não grudar e é fácil de tirar, ó. Eu sempre dou uma abertinha aqui na forminha para ir desgrudando o biscuit. Terminando de fazer esse molde, eu vou repetir o processo, que eu vou precisar de 2 moldes de arabesco. Vou deixar esses moldes secar mais ou menos 1 hora, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar com ele, para não ficar tão molinho. Vou aproveitar a massinha de biscuit e vou fazer também o puxador. Também é um molde de silicone. Já vou passar também a vaselina líquida para facilitar. Esse molde de silicone, o correto é você usar com vidro líquido, com a resina líquida, para ele ficar perfeito. Mas dá para usar com biscuit, tendo paciência também dá certo, ó. Coloquei a massinha de biscuit e agora eu vou deixar secando aqui na forminha mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Vou usar agora para pintar as latas do lado de fora, 2 cores de tinta PVA. Escolhi a rosa escuro e o azul caribe, que são cores que ficam bem legais juntas. Uma das latas eu vou pintar com rosa escuro. Tô usando o pincel de cerdas macias, se você preferir pode usar o rolinho. Na outra lata eu vou passar o azul caribe, da mesma forma que eu pintei a latinha rosa, vou passar essa tinta em toda a parte de fora da lata. Terminei de pintar as 2 latinhas do lado de fora, passei 2 demãos e também pintei essa parte da beiradinha aqui da lata, tá? Para acompanhar o lado de fora. Vou usar agora cola branca para artesanato, vou começar a colar o arabesco de biscuit. Passo um pouquinho da cola branca aqui em toda a parte de trás. Estou usando um pincel para ficar mais fácil. Gosto também de vir com um pouquinho da cola Bond, que é a cola instantânea. Eu dou alguns pinguinhos só para ajudar a fixar mais rápido. Vou centralizar aqui na parte da frente, que vai ser a lata. E colo aqui, eu vou apertando bem delicado, porque o biscuit ainda não está totalmente seco, tá? Para não estragar. Fiz o mesmo processo de colagem na latinha cor-de-rosa. Agora, eu vou deixar secar de um dia para o outro, para ficar bem seco o biscuit. Vou tirar agora o meu puxador. Eu deixei secando mais ou menos 1 hora.
Agora eu venho abrindo a forminha e vou puxando com cuidado, porque ele não está totalmente seco, tá? A parte aqui de dentro ainda fica bem molinha. Quando você tirar ele da forminha, você vai perceber que ele ficou um pouquinho torto, tá? Ele vai como se fosse deformar. Mas aí, com todo cuidado, você vai arrumando, tá? Ajeitando ele com a mão. Ele vai ficar bonitinho, tá? Ele não fica feio. O que acontece é, se fosse a resina líquida, ele sai perfeito, tá? Por isso que aconselham a usar com a resina e não com biscuit. Aqui eu peguei um pedacinho da massa de biscuit e vou fazer o cabinho do puxador. Com o biscuit não dá certo, tá? Não sai o cabinho. Então, agora eu vou ajeitar aqui com a mão, fazendo só o cabinho, ó. Peguei o cabo do pincel para dar uma ajeitadinha. Aqui na base, onde seria o cabinho, eu passo um pouquinho da cola branca e vou colocar o cabinho que eu fiz, tá? Eu gosto de vir com o cabo do pincel bem fininho e vou moldando, acertando ele aqui, para fazer a junção do cabinho com a base do puxador. Agora eu vou deixar ele secar também de um dia para o outro, para ele ficar bem firme. O meu puxador já secou. Agora eu vou para a pintura. Eu escolhi a tinta PVA na cor camurça, pincel de cerdas macia. Agora não tem segredo, é pintar todo o puxador com essa tinta, seco e venho com uma segunda demão. Para usar de tampa nas minhas latas, eu escolhi esse círculo de papelão Paraná, que é um papelão bem firme. Esses círculos vocês também já encontram disponível na lojinha. Se você preferir, pode usar de MDF ou fazer de papelão mesmo. Escolha um papelão bem firme. Eu vou passar em um dos lados desse círculo a cor marrom tabaco, a mesma cor que a gente pintou dentro da latinha. Passo 2 demãos, esperando a secagem entre uma demão e outra. Com a tinta marrom seca, agora eu vou começar a pintura do outro lado do meu círculo. Eu escolhi a azul Caribe, mas pode ser o rosa escuro ou outra cor que você esteja usando. Vou passar também 2 demãos dessa cor. Para fazer o efeito envelhecido nas latas, eu escolhi o betume da Gliart, que ele é a base de água, não tem cheiro e é fácil de trabalhar. Venho com um pincel de cerdas macia e vou passar agora o betume em toda a minha lata do lado de fora. Não precisa se preocupar com o sentido do pincel, porque não vai fazer diferença. Passo, inclusive, em cima do meu biscuit. Passa bem com o pincel nas beiradinhas, tá? Entrando aqui nos cantinhos do biscuit para ficar um acabamento bonito. Terminei de passar o betume, já venho com um pedacinho de pano. Esse pano depois eu vou jogar fora. Esse pano, ele está seco. Eu vou passar em cima de todo o betume para tirar o excesso e fazer o efeito envelhecido. Passo, inclusive, em cima do biscuit. Vou fazer o mesmo processo na latinha azul Caribe. Passo o betume em toda a lata, venho logo em seguida com o paninho e vou tirar o excesso de todo o betume. Faço esse efeito envelhecido também no meu puxador. Passo o betume em todo o puxador em cima da tinta camurça. Venho com um pedacinho de pano e vou tirando o excesso. Todo o trabalho vai ser envelhecido. E olha que efeito lindo que fica. Eu amo esse efeito. Vocês também gostam? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. No círculo de papelão Paraná, no lado que eu pintei de azul Caribe, eu faço o mesmo processo. Passo o betume, venho com um paninho e tiro o excesso. Eu achei que ficou claro, eu quero um efeito um pouquinho mais escuro. Eu vou repetir o processo já com betume seco em todas as peças. Então, eu venho com a segunda demão de betume. Passo da mesma forma que eu passei o betume na primeira demão. Logo em seguida, venho com o paninho novamente e vou tirando o excesso, porque eu quero mais escuro. Se você quiser um trabalho mais claro,
pode deixar somente com uma demão. Faço também esse envelhecido, não esquece da beiradinha aqui da lata. Vou passar o betume, venho com um pano e tiro o excesso também. Terminei de passar a segunda demão do betume, já secou em todas as peças. Agora eu vou fazer a pátina. Eu escolhi a pátina na cor ouro rico, que é um dourado bem bonito, pincel de cerdas dura, esse de cabo amarelo. Pego um pouquinho da pátina, trabalho ela aqui no pratinho. Se você não tiver a pátina, pode substituir por tinta dourada. Venho aqui na latinha e vou começar a fazer a minha pátina. Eu vou passando o pincel com a mão leve em toda a minha latinha e ela vai sujando de dourado. Olha que efeito lindo que fica. Passo também aqui nas laterais, passo o pincel em um único sentido, tá? Para ele não ficar muito marcado. Passo também o dourado em cima do meu biscuit e vai ficar um resultado bem bacana. Não esquece de passar esse dourado aqui na beiradinha da lata também para dar acabamento. Passo a pátina dourada também aqui no meu círculo, na parte onde eu passei o betume, para ele acompanhar o envelhecido da lata. Vou aproveitar também, já passo essa pátina dourada no meu puxador. Ele fica um efeito lindo, fica parecendo um metal envelhecido. Com a pátina seca, agora seria só a montagem da lata, mas quando eu coloquei essa tampinha na lata, né, para tampar, eu não gostei. Eu achei que ficou faltando algum detalhe, que tava feio, então eu vou continuar o trabalho. Resolvi fazer novamente o arabesco de biscuit, o mesmo arabesco que eu usei aqui na lateral da lata. Vou passar a cola branca com a ajuda de um pincel, eu vou espalhar bem a cola aqui na beirada do meu círculo, tá? Pode dar uma caprichadinha na cola. Venho com o meu biscuit, o arabesco, esse daqui eu acabei de fazer, tá? Eu não esperei secar, porque eu vou moldar ele aqui no círculo. Eu vou colocar ele, ó, em volta de toda a minha tampinha. Coloquei um arabesco inteiro e ficou faltando metade. Eu venho com outro arabesco, vou encaixar ele certinho aqui, ó. E essas pontas que sobrou, eu vou cortar com a ajuda de um estilete, tá? Então, corto a pontinha e vou encaixar ele aqui, ó. Bem com cuidado, porque o biscuit, ele tá mole, ele é bem delicado. E eu vou acertando, encaixando ele aqui com a mão. Coloca essas pontinhas pra dentro, ó. Não deixa o biscuit ultrapassar o seu círculo, porque senão ele não encaixa na latinha depois. Corto a outra pontinha, faço novamente aqui o encaixe, ó. Eu gosto de vir também até com a ajuda de um cabo de pincel fininho, ó, e vou ajeitando ele com o cabo do pincel para não ficar a marca da digital e não correr o risco de amassar esses desenhos menores, tá bom? E aqui agora é só você ir acertando o biscuit. Vou deixar secar novamente de um dia para o outro, ou no mínimo umas 4 horas, tá? Ele tem que estar bem seco. O biscuit já secou, eu preferi deixar de um dia para o outro. Com o biscuit bem seco, eu vou repetir o processo. Venho com um pincel de cerdas macia, um pouquinho do meu betume e vou passando o betume em cima de todo o biscuit, tá? Para não ficar muito manchado a tampinha, eu passo um pouquinho novamente do betume aqui na tampa toda, não tem problema. Espero o betume secar essa primeira demão e repito o processo para ficar da mesma cor da latinha. Retiro o excesso do betume com um paninho, igual a gente fez em todas as outras etapas. Com o betume seco, eu venho novamente com a minha pátina dourada e vou passar novamente essa pátina dourada na minha tampinha. Passo em cima de todo o biscuit. Aqui eu tô trabalhando com um pincel menor, porque eu tô fazendo somente a parte do biscuit.
Mas você aí de casa faz todo esse processo antes de pintar a tampa, se você quiser ser feito, tá? Aí você vem pintando a tampa já com um biscuit colado, igual eu fiz na latinha, que vai adiantar e fica muito mais fácil o trabalho. Vou usar cola branca para artesanato para já colar o meu puxador. Dou uma caprichada aqui na cola branca e venho também com umas gotinhas da cola Bond, que é a cola instantânea que eu sempre gosto de usar junto. Centralizo certinho o puxador aqui na minha tampa, no círculo, seguro um pouquinho para ele secar. As latinhas finalizada, olha que charme que ficou essa tampa, eu amei o resultado. Aqui nesse meio do arabesco eu resolvi colar um pontinho de strass marrom que eu tinha, que combinou com a cor da lata. E também colei o mesmo strass aqui na parte da frente, ó, no centro do arabesco, para dar um detalhezinho, mas aí a decoração você faz ao seu gosto. Na latinha verde eu colei pérolazinhas para fazer de pé, que eu achei que deu um charme a mais na peça. Eu usei pérolas marrom de um colar que tinha quebrado. Eu sempre guardo porque a gente sempre acaba usando. Colei com cola de silicone, ela demora um pouco para colar, mas depois ela fica bem firme. Você pode usar outros tipos de pezinho. Olha que graça que ficou. Esse pode ser um porta-joia, pode ser um porta-treco, aí você vai usar conforme a sua criatividade. Você pode fazer com mais latinhas, 3, 4 latinhas, mudar as cores da tinta de fundo, vai ficar lindo. Eu espero que vocês tenham curtido essa reciclagem. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!